Ei, me fala uma coisa, por que o Cristo crucificado, ele é o centro das Escrituras? Porque a pregação do Evangelho, a pregação da cruz, ela é loucura para aqueles que ouvem. Você sabe quando foi pregado a primeira vez o Evangelho? Quais os efeitos da cruz para as nossas vidas? Essas e outras questões serão respondidas nesta videoaula, então não percam! A paz, queridos, que bom estarmos aqui novamente no nosso programa semanal da Escola Bíblica Dominical para darmos sequência na nossa série de estudos bíblicos baseado na vida do apóstolo Paulo. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Fábio Segantin. Se você é novo por aqui, não perca essa oportunidade, porque aqui do lado tem um botãozinho vermelho, tá? Que você pode clicar nele e se inscrever, porque toda semana tem vídeo novo, tá? E se você for um inscrito, o YouTube vai lhe avisar quando eu postar um vídeo novo aqui, tá bom? E não esqueça também de curtir esse vídeo, de deixar o seu comentário, tá? E de compartilhar, porque isso é muito importante para mim, ok? Vamos lá, lição de número 5, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. Antes de eu começar a falar a lição propriamente dita, eu quero agradecer a todos que souberam, né? Eu estou gravando essa aula num domingo de manhã e há 7 dias atrás a minha mãe, ela faleceu lá no Brasil e a minha gratidão a todos vocês que mandaram mensagem no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, mandaram, enfim, que o Eterno continue realmente abençoando a vida de vocês. Ela ia se batizar agora no dia 31, ela iria se batizar na Assembleia de Deus, onde eu me converti com 14 anos de idade. Hoje eu tenho 41. Ela se converteu. Ela, toda semana, ela ouvia os meus vídeos. E coisa que eu falava lá no final, ela me ligava e falava assim: moleque, você tá falando mal da sua mãe, né, nos vídeos. Você pensa que eu não ouço, não? A última vez que ela mandou foi quando eu falei sobre aquele mito sobre a manga, tomar leite com manga. Aí ela me ligou e falou assim: você acha que eu não ouvi, não? Moleque, eu vou te bater, moleque. Você fica falando aí da sua mãe. Quando eu falei do rosário, ela lembrou também, né? Então ela assistia todos os vídeos. Teve a minha última gravação que eu estava aqui, o meu filho tirou uma foto ali, mandou para ela, falou assim: ó, o pai tá gravando e ore especialmente pela minha família, né? O meu filho de 14 anos, de 15 anos, está muito abalado. Agora questiona tudo, questiona Deus, questiona as coisas, e eu tenho que me manter na posição. Então, muito obrigado por cada mensagem, tá bom? Desculpe de eu ter tomado esse tempo de vocês aqui. Eu sei que alguns vão ficar bravos, mas desculpe mesmo. Vamos lá. Lição de número 5. Jesus Cristo e este crucificado, a mensagem do apóstolo. A leitura bíblica em classe se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, do verso 18 ao verso de número 25. Depois pulamos para o capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 5, tá? Então, o tema, agora nós falamos um pouco da vida de Paulo, da vida pregressa, da vida após aquilo que nós chamamos de conversão, tá?
E agora nós vamos falar, nós já falamos do treinamento dele, agora nós vamos falar da mensagem dele. Qual foi o teor, qual foi a mensagem que Paulo apresentou para o mundo, tá? A mensagem que Paulo apresentou para o mundo é o Cristo crucificado, ou Jesus Cristo, vírgula, o crucificado. Eu estava ouvindo um pastor essa semana e ele dizia o seguinte: olha, se você tiver que sublinhar alguma coisa na sua Bíblia, sublinha o crucificado. Porque a mensagem do Evangelho, a mensagem das Escrituras é o Cristo. Mas que tipo de Cristo é este? É o Cristo glorioso? É o Cristo da honra? É o Cristo da vitória? Não, é o Cristo crucificado. Embora nós temos o Cristo glorioso, temos o Cristo glorificado, temos o Cristo sendo assunto no céu, mas a Bíblia vai permear dentro de um parâmetro, dentro de uma ideia de que eu tenho que me assemelhar com o Cristo, o crucificado. E é essa ideia que eu quero que vocês peguem. A ideia do Cristo crucificado. Tá? Tópico primeiro, a centralidade da pregação de Paulo. Ponto 1, o ministério de pregação e o Cristo crucificado. Querido, presta atenção, Paulo, ele vai explicar tudo que Paulo explica sobre o Cristo, tá? Quando Paulo fala sobre a cruz de Cristo, o Cristo crucificado, Cristo antes, Cristo depois, Cristo na terra, quando ele vai, toda a explicação de Paulo que ele dá nas suas 13 cartas, não nasce da sua cabeça. Paulo, ele não cria um novo evangelho. Paulo não cria uma nova ideia, presta atenção, Paulo não cria uma nova ideia. Da onde que surgem as ideias que Paulo teve quando ele ensinou a igreja de Corinto, a igreja de Éfeso, a igreja de Tessalônica, de Colosso, quando ele escreveu para Tito, para Timóteo, para Filemão? De onde que nasceram essas ideias? Essas ideias não nascem de uma mente vaga, não nascem dentro de uma filosofia natural e humana. Presta atenção, toda base de Paulo sobre Cristo nasceu de uma revelação que ele teve com Cristo. Porque olha o que ele diz quando ele vai ensinar quando ele ensina acerca da ceia. Ele diz: olha, eu estou ensinando aquilo que eu aprendi. Então o que Paulo está ensinando não é fruto da sua ideia, é fruto de uma revelação. Mas essa revelação que Paulo recebe não é uma revelação mística. É uma revelação baseada na Torá. É baseada no Antigo Testamento. Olha o que diz Lucas, capítulo 24 e o verso 44. Cristo falando para os discípulos, ele disse: olha, convinha que tudo o que de mim estava escrito na Torá, ou nos escritos de Moisés, que é a Torá, nos profetas, que é o Neviim, e tudo que estava escrito nos escritos, que é os Ketuvim. Daí vem a palavra Tanar, ou seja, Tanar é todo o Velho Testamento. Quando Jesus disse em Lucas, capítulo 24, verso 44, lei de Moisés, Torá, profetas, Neviim, e escrito Ketuvim, ele estava dizendo o seguinte: todo o Antigo Testamento, toda a tradição judaica, todo o livro judaico, todos os 39 livros da Bíblia, do Antigo Testamento, falavam ao meu respeito. Então Paulo, a revelação que Paulo tem não é fruto de uma imaginação fértil. É fruto de uma inspiração e de uma revelação baseada naquilo que já tinha na Bíblia Sagrada. Ponto 2. A palavra da cruz é loucura da pregação. Aqui eu quero fazer uma diferença, porque todo mundo vai falar a mesma coisa, ou basicamente a mesma coisa. O que é loucura, tal. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eu quero diferenciar aqui o que é loucura. Loucura aqui não é a forma de pregar, é o conteúdo da mensagem.
Então, olha só, loucura é o conteúdo da mensagem, é o que se fala, ok? O que se fala é loucura, mas como se fala não pode ser loucura. Eu vou repetir, o que fala é loucura, o que é o conteúdo, é o cerne, é a base, é aquilo que está no bojo. O que eu falo? Eu falo do evangelho, eu falo da cruz, eu falo que Deus se encarna, humaniza, vive, sofre o que eu sofro, chora como eu choro, ele sente toda a mazela humana, ele só não peca, mas toda a experiência humana passa por ele de alguma forma. Ele sente o que é ser humano, na essência da palavra, exceto o pecado. Até ser tentado, ele foi, porque pecado não é ser tentado. Pecado é ceder à tentação. Toda a experiência humana passa por Paulo. Então, o que é o evangelho? O que é a mensagem? É loucura. Mas a entrega da mensagem não pode ser uma loucura. Ou seja, eu não posso descentralizar, eu não posso mundanizar como eu vou entregar a mensagem. Por exemplo, como eu vou entregar? Eu preciso me prostituir para eu chegar numa prostituta. Eu preciso me alcoolizar para eu entregar a mensagem para um alcoólatra. Eu preciso me drogar. Eu preciso fazer extravagância para que eu possa atingir essas pessoas, para que eles possam ouvir a mensagem. Não. O que é loucura é a mensagem e não a entrega. Anota isso. O que é loucura é o conteúdo, não é a mensagem, não é a entrega. Então o que é loucura? É a mensagem, é o que eu entrego e não como eu entrego, ok? Então frisa muito bem isso na sua classe, tá bom? Ponto 3, para judeus e gregos. Olha o que diz 1 Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Porque a palavra da cruz é loucura. Então olha que interessante, o que eu entrego é a mensagem. Que mensagem da cruz? Então ela é loucura. O que é loucura? Loucura é demência. Loucura é algo insano, é uma maluquice, é uma doideira, é algo sem razão, sem lógica, sem método. Loucura sai do natural. Loucura sai da razão. Por quê? Porque para os judeus, eles queriam o Cristo da glória, o Cristo guerreiro, o Cristo que derrotasse Roma, o Cristo político, alguém que viesse com força militar. Para os outros, quando eu falo grego aqui, é para todos aqueles outros que não eram judeus, tá? Aqui nós podemos incluir os gentios. Para os outros, era a cruz, essa mensagem era fora da ciência. Não tinha eloquência, não tinha uma explicação razoável, estava fora da ciência, fora do método, ok? Estava fora de um método, ou seja, até passando pelo empírico, do método empírico, do método, é um método filosófico, ela não casava, ela não tinha nexo. Então, para um grupo, esperava um guerreiro, para um grupo eles queriam glória, poder, força. Para outro grupo, eles queriam algo científico, eloquente, com explicações. Mas a mensagem da cruz, ela não é uma mensagem de glória, de poder e de força. Ela não é uma mensagem de ciência, de eloquência, de explicações filosóficas, de métodos, de algo sistemático. Ela está fora da razão. Ela está fora dos parâmetros. Ela está fora de uma naturalidade da vida. É por isso que ela é loucura. Tópico 2, expressões chaves na doutrina de Paulo. São 3 expressões chaves. A primeira é o Evangelho de Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Evangelho é exclusivo do Novo Testamento? Claro que não. O Evangelho, sabia que o Evangelho foi anunciado? A primeira vez que o Evangelho foi anunciado foi para Abraão? É só você ler Gálatas 3, verso 8.
A primeira vez que o evangelho é anunciado, o evangelho é anunciado para Abraão. Aí a minha pergunta é: que evangelho foi anunciado para Abraão? Porque não pode ter dois evangelhos. Tem que ser um evangelho. O mesmo evangelho, porque Paulo diz que o evangelho foi anunciado a Abraão em primeiro lugar. Tá? Aí depois, o que é evangelho? Tá aqui na revista, isso daqui é muito fácil, tá? É uma boa notícia, é uma boa nova, é uma boa onda. Pronto. É uma notícia inesperada. É uma notícia que vem acalentar o coração daqueles que ouvem. Pronto, isso é evangelho. E a primeira notícia, a primeira boa notícia que Deus dá para um homem, tá? Foi para Abraão. Aí a minha pergunta é: existem dois tipos de evangelho? Será que o evangelho de Paulo é diferente do evangelho que Deus anunciou, ou o evangelho de Cristo? Ele é diferente do evangelho que Deus anunciou para Abraão? Existe diferença entre esses dois evangelhos? É claro que não. Qual é a essência do evangelho? Abnegação. Qual é a essência do evangelho? É sofrer pelo outro. Qual é a essência do evangelho? O outro é importante. É eu negar a mim mesmo. Tomar um chamado e ir atrás desse chamado. É aqui que está a essência do evangelho. É a abnegação de si e não do outro. Eu não me abnego do outro, eu abnego de mim mesmo. E eu me entrego para servir o outro. Foi o que Deus falou para Abraão. Abraão, sai da sua terra. Ou seja, abnega-se de si mesmo. Toma a sua cruz. Ou seja, pega esse... É tão interessante que lá em Gênesis capítulo 12, verso 1, a primeira expressão que nós temos no texto é lelerá. A expressão lelerá em hebraico não é sai para fora. Na verdade, a ideia é sai de dentro de si, Abraão. É aqui que está o evangelho. Ou seja, sai de si, se entrega para o outro, viva para o outro, abraça a tua vocação. E a nossa vocação é a vocação de Cristo. Então, o evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão, e a ideia são idênticas. Ou seja, então não é anunciado um evangelho para Abraão, e depois Paulo anuncia um outro evangelho, é o mesmo evangelho. É o evangelho da renúncia, é o evangelho da entrega, é um evangelho onde você não olha para si, mas olha para o outro. Tá? Ponto 2. Cristo crucificado. Essa é outra expressão chave da doutrina de Paulo. Por que Cristo o crucificado? Porque o crucificado, ele é sabedoria divina. E essa sabedoria foi a forma que Deus encontrou de relacionar com o mundo. Porque o crucificado... É tão interessante, se você ler toda a história de Paulo, todos os escritos de Paulo, Paulo sempre vai apresentar com muito mais frequência um Cristo da dor. Um Cristo que ele se compadece do meu sofrimento. Um Cristo que ele se compadece dos menos favorecidos. Que o Cristo se compadece dos pobres, dos fracos, daqueles que não conseguem vencer com as suas próprias forças. Embora vencer com as próprias forças não gera méritos para Deus, mas essas pessoas que buscam a Deus e reconhecem a sua fragilidade humana, é desses que Cristo parece que tem assim uma simpatia, porque a Bíblia diz que ele veio para os doentes e não para os sãos. Ou seja, a ideia dele aqui é que ele tem uma empatia com os menos favorecidos. É por isso que ele apresenta o Cristo, o crucificado, porque o crucificado é a sabedoria divina, é a forma que Deus encontrou de relacionar com o mundo. Por isso que nós precisamos ter o senso da cruz. E quando eu falo senso da cruz, eu estou falando do senso de você se conectar com o mais fraco. Teve um frei que ele já faleceu o ano passado no Brasil, e esse frei tinha uma frase muito interessante. E ele dizia o seguinte: olha, na dúvida, fica com os pobres.
É muito interessante essa expressão dele, porque ela traz no seu bojo, traz na sua história, traz na sua essência a vida de Cristo. Cristo não tinha dúvida de nada, mas ele sempre veio pela causa alheia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ele é o Cristo, o crucificado. A minha pergunta é, por que ele sofreu? Por mim, por vocês. Então, olha que interessante. Ele sofre por uma causa que não é dele. Ele chora por alguém que não merece. Ele se entrega, ele se doa por alguém. Vamos esquecer a parte divina. Vamos esquecer a parte divina, ok? Vamos esquecer a parte divina. Ele, como um homem, ele sofre por alguém que ele ainda não tinha conhecido e que ele nunca iria conhecer, porque ele morre. Esquece a parte humana, esquece a parte divina, querido. Tenta entender o que eu estou querendo lhe dizer. Com isso, Paulo, ele me convida. Paulo vai dizer o seguinte, que o amor de Cristo me constrange. O que Paulo quis dizer com isso? Olha, se ele se entrega por alguém que ele não conviveu, e ele se doa para essa pessoa, ele morre por essa pessoa, esse amor, essa prática, ela me constrange. Eu não posso ficar inerte a essa filosofia, a esse padrão de vida dele. Eu preciso me entregar para alguém. Eu preciso se crucificar por alguém. Eu preciso me crucificar pelos meus filhos. Eu preciso me crucificar por uma ideia. Eu preciso me crucificar pelo evangelho. Eu preciso sofrer junto com esse evangelho. As ideias desse evangelho têm que ser as minhas ideias. Ainda que eu sofra injúria, calúnia, ainda que eu sofra qualquer mazela da vida, mas eu preciso me identificar com Cristo crucificado. Porque aí no ponto 3, a terceira palavra é o Cristo ressurreto. A ressurreição muitos vão dizer que é o clímax do evangelho. Presta atenção no que eu vou te dizer. A ressurreição só aconteceu porque teve cruz. Se não tivesse cruz, não tinha ressurreição. Eu sei que ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui, ele está aí. Eu sei que ele está no mundo. A sua ressurreição é a nossa vida, é a nossa vitória. Mas você concorda comigo? Eu peço para que Deus mostre, você consiga sentir o que eu estou sentindo e você consiga transmitir para os seus alunos o que eu estou sentindo, o que você vai sentir aí também. Esse é o desejo do meu coração. Mas você consegue entender que eu preciso me conectar com o Cristo crucificado? Eu sei que ele ressuscitou, mas a ressurreição dele, presta atenção no que eu vou te dizer, é algo escato, é algo longínquo. A ressurreição dele mostra para mim que o pecado já não me domina. A ressurreição dele me mostra que o céu é a minha casa. Ou seja, eu estou garantido no céu. Ele me deu essa garantia. A ressurreição é a garantia da vida eterna com ele. Mas aqui nessa terra, eu preciso me conectar com Cristo, o crucificado, aquele que chora pela dor alheia, aquele que se importa com aquele que está sofrendo. É essa conexão que eu preciso ter com Cristo. É só você dar uma olhadinha em Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Quando Paulo diz, olha, que haja em vós, que haja em vocês, o mesmo sentimento que teve nele. Nele quem? Em Cristo. Porque eu não posso me conectar apenas com um Cristo glorioso, com um Cristo poderoso. Porque tem crentes que só se conectam com um Cristo vitorioso, com um Cristo do poder, com um Cristo que vence, que rompe, com um Cristo que é soberano. Mas o Cristo da dor, o Cristo da conexão do pobre, daquele que está sofrendo, esse eu coloco de lado. Isso daí não é a minha praia. Por quê? Porque é vitória, é pódio, é holofotes. Mas o Cristo, o crucificado, ele precisa ser a minha bandeira. Então não posso apenas me conectar com o Cristo ressurreto, o Cristo da vitória. Eu preciso me conectar com o Cristo, o crucificado. Ponto 3, os efeitos da mensagem da cruz. Ponto primeiro, uma vida no poder de Deus. O que é esse poder aqui? Tá? Que poder é esse? É a cruz.
Sabe por quê? Porque a ideia que Paulo traz aqui, que a cruz não é da terra. Olha que interessante, ela é um instrumento fabricado aqui, mas ela não nasce na mente humana, ela nasce na mente divina. A cruz, porque ela é o poder? Porque ela está mostrando para a elite, para os poderosos da época, que a cruz não é capaz de deter o Senhor da glória, aquele que era menosprezado, aquele que foi injustiçado. Ou seja, a cruz está mostrando para os poderosos que todo instrumento desumano, todo instrumento que tenta machucar, ferir os menos favorecidos, os injustiçados, existe alguém que sofreu a mesma dor, mas esse alguém provou que ele ainda está no comando. Quando a Bíblia fala que a cruz é o poder de Deus, ele está dizendo o seguinte: olha, poderosos, eu venci. E se eu venci, aqueles que trilharem pelos meus caminhos, que se conectarem comigo na dor, também vão vencer nessa vida. A ideia não é financeira, a ideia aqui não é dinheiro, mas a ideia aqui é vencer como humano, como gente, como uma família divina, como uma família humana. Essa que é a ideia do poder. Ponto 2, uma vida de humildade. Por que uma vida de humildade? Porque a cruz, eu carrego, mas ela não é para mim, é do outro. Olha o que Paulo diz em Gálatas 6, versos 2. Levai as cargas um dos outros. É tão interessante isso, que o outro ele é importante para mim. E o problema é que a gente não quer sofrer a dor do outro, porque vivemos num mundo egoísta, num mundo onde onde o meu prevalece do seu, do teu. E isso não é a essência do evangelho. Que o teu, que o seu possa ter prioridade do meu, possa sair na frente, possa ter visibilidade. Ponto 3, uma vida na dependência do Espírito. O que a cruz tem a ver com uma vida na dependência do Espírito? A cruz, presta atenção no que eu vou te dizer, a cruz desfaz toda a hierarquia humana e celebra o quê? O governo divino. O que é a cruz? Quando eu olho para a cruz, sabe o que eu vejo? Que o poder não pode mais vencer o Senhor da glória. A cruz, ela desfaz toda a hierarquia humana. Porque quem é que mata? Quem é que... Eu sei que teologicamente Cristo se doa, mas quem que leva Cristo para a cruz? Foi os poderosos, foi os guerreiros, foi os homens que tinham o comando, que tinham o poder, que tinham autoridade. Eles que poderiam decidir a vida alheia, e eles decidiram matar o próprio Deus. Então, a cruz, ela é uma dependência do Espírito. Por quê? Porque ela desfaz toda a hierarquia humana. E ela celebra o quê? A governança divina. Ela celebra o quê? A soberania. Ela celebra o quê? Que existe um Deus que governa. E ele governa acima desse patamar, acima deste mundo. O seu reino não está aqui. O seu reino está lá. Ou seja, ele governa na eternidade. Nada é capaz de detê-lo. A cruz, ela tem a capacidade de desfazer toda hierarquia humana. E ela celebra a governança divina. Que o Eterno continue te abençoando, te guardando, te prosperando. E até semana que vem, querendo Deus.